Olá, sejam muito bem-vindos ao videocast de estreia do Soa Minha Lente Conversas. E essa vai ser tenho certeza que vai ser uma conversa muito especial, porque hoje eu converso com o Daniel Herculano, criador de conteúdo, jornalista e alguém que transformou a paixão pelo cinema em uma forma de diálogo com o público. Ao longo do tempo, o Daniel construiu um espaço de troca sobre filmes, série, cultura pop, sempre combinando entusiasmo, repertório e olhar crítico. Além disso, também, Daniel integra o grupo de votantes do Globo de Ouro, acompanhando de perto os movimentos da indústria e das premiações. A proposta de hoje é falar sobre esse amor pelo cinema, de onde ele nasce, como se transforma ao longo do tempo e o que ainda faz os filmes mexerem tanto com a gente. Daniel, seja muito bem-vindo nesse episódio de estreia do videocast Sob Minha Lente. Muito obrigado. Vinícius, é uma honra, sem dúvida, fazer parte desse seu projeto e ter a responsabilidade de abrir, né, o ciclo de conversas, mas a gente vai abrir com algo que está dentro da gente, né? Sentimento, é cinema, e desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse sentimento pulsando em mim e consegui, de alguma forma, construir esse percurso aí dentro da sétima arte, tanto aqui no Brasil quanto agora no Globo de Ouro desde 22. Muito bom. Eu estava pensando, né, quando eu tava imaginando o videocast, estava pensando em quem que eu poderia chamar para poder fazer esse episódio de estreia. O primeiro nome que me veio à cabeça foi o seu, apesar da gente só ter se visto pessoalmente uma vez, que foi no Durante uma curso semana, né? durante uma semana, que foi no curso de Pablo Vilaça, que eu nem lembro mais o ano, 2007, 2008, alguma coisa assim. Mas eu sinto realmente que te conheço há 20 anos, sei lá, porque a gente começou a se seguir, acompanhar o trabalho um do outro, os textos e tal, então, mesmo te conhecendo só uma vez pessoalmente, mas eu sinto que eu te conheço de alguma forma, né? E acho que o cinema teve essa aproximação. Claro, isso é bem evidente, assim, a gente esteve por uma semana no curso do Pablo Vilaça, né? Aproveitar e mandar um abraço aqui para ele, para o mestre Pablo Vilaça, Mestre. que uniu conseguiu plantar, né, essa questão do não só gostar do cinema, mas você tentar ter um olhar mais crítico, mais profissional e analisar o filme com um pouco mais de dedicação, né? Ele até fala um pouco do curso que a gente está vendo o filme, a gente sente muita coisa, mas às vezes não sabe por quê, né? E aí a gente começa a saber por quê, obviamente, adentrando, estudando um pouco mais a questão de montagem, cores, escalação de elenco, narrativa, enfim, uma série de questões que o cinema consegue construir-se para a gente, né? E é muito importante essa sensação de conhecimento com o passar dos anos, porque a gente vai mudando, né? A gente vai mudando, vai tendo outros filmes prediletos, vai tendo novos clássicos aparecendo, enfim, e a gente tenta transmitir isso com o passar dos anos, né? Nos sites, nas redes sociais, enfim, nos festivais e nas premiações. Então, para mim, como eu falei, é uma grande honra estar aqui. Eu lembro que daquela primeira semana, você tinha sido a pessoa que mais tinha me chamado a atenção, porque eu estava ali ainda descobrindo essa paixão que eu tinha por cinema, assim. Talvez eu até achasse que eu fosse algum cinéfilo, mas não em algum nível assim. E quando eu cheguei lá, eu vi o quanto que as pessoas sabiam de cinema, especialmente você, trouxe um repertório muito grande de conhecimento que eu notei ali naquela semana. Eu pensei, não, calma. Eu acho que eu ainda preciso assistir muito filme para poder. E aquela semana foi uma semana de descoberta mesmo, né? E pensando nesse ponto de partida, eu acho que para as paixões que ficam com a gente, né? A gente aqui falando de cinema, qual foi como foi que a sua paixão por cinema começou, né? Quando é que virou algo maior do que apenas entretenimento? Eu acho que desde o começo o cinema sempre me pegou de alguma forma e me transformou a cada sessão, né? O meu pai, que já faleceu há algum tempo, ele sempre me levou desde criança às salas de cinema.
mas só quando eu comecei a ir, digamos assim, sozinho, que eu comecei a ter uma noção maior de filmes mais... que eu absorvia mais os filmes, né, e pensava nas escolhas até antes de ir para os filmes. Antes eu queria ver tudo, e depois comecei a querer escolher filme, enfim. Mas existiram algumas sessões assim que me mudaram um pouco, né, digamos assim, ainda pré-adolescente, de filmes bem marcantes para mim no cinema, né? Acho que o primeiro que eu lembro assim de cabeça, de cara, que me mudou muito, que me marcou muito, foi o Império do Sol, em 1988, no começo de 88. É um filme de 87, mas disputou o Oscar, e muitos filmes, até algumas vezes isso acontece no Brasil, né? Eles atrasam um pouco as estreias para perto do Oscar, para poder tentar vender mais ingressos por causa disso. E esse foi um dos casos, né? Eu vi o Império do Sol no cinema São Luís, aqui em Fortaleza, no centro, que é um baita cinema, belíssimo, histórico. E eu vi numa sessão, e foi um filme que me marcou muito. E é um filme que fala sobre amadurecimento, né? Uma criança que se perde do pai no meio da guerra. Enfim, é um filme do Spielberg, e isso também me trouxe muita coisa, né? Eu pensei, não, peraí, eu quero ver esse tipo de filme, não quero ver só filme para me divertir. Então, acho que a partir dali, eu ia ver filmes para me divertir também, né? Filmes de férias, enfim, filmes mais leves, mas eu procurava filmes que me trouxessem mais coisas, né? E outra sessão que me marcou muito também, pulando um pouco no ano, foi em 91, Os Silêncios Inocentes, que eu me lembro muito bem que eu não vi na estreia, mas a Veja da semana seguinte da estreia trouxe o Anthony Hopkins na capa, comendo uma pessoa na capa, com sangue, falando da violência do cinema, enfim. E eles estavam explorando muito isso. E eu lembro que o filme mudou inclusive de censura. Ele estreou com 12 anos e ele mudou para 14 anos. E nesse meio tempo eu tentei ver o filme, eu tinha... Em 91, eu ia fazer 13 anos ainda, eu tinha 12. E por sorte eu fui com a minha mãe ao cinema. Eu convenci ela a ver o filme, é um filme super violento, ela não queria assistir. E aí eu só consegui entrar por conta disso, mas era um filme que pulou de 12 para 14 anos, e eu acredito que hoje não seria até isso, seria até bem mais. E foi Os Silêncios Inocentes, né? Inclusive, hoje, para mim, ele continua sendo um dos melhores filmes de todos os tempos. É um filmaço mesmo. Os dois filmes que você citou, né? Império do Sol e Silêncio dos Inocentes, são realmente filmes marcantes. Silêncio dos Inocentes, especialmente, acho que até hoje é muito usado como referência, né? Dentro desse universo de thriller, de crime, assim, policial, até hoje é usado como referência. É um trabalho muito bom do Anthony Hopkins, do Jonathan Demme também, que dirige, né? Esses foram os filmes, assim, que te ajudaram a formar o olhar que você tem hoje, assim, pensando nas fases da sua vida, né? Descobertas que você foi tendo ao longo da sua trajetória. Você citou dois filmes aqui, mas tiveram outros filmes que talvez te ajudaram a formar esse olhar que você tem hoje? Filmes, assim, que você considera como especiais? Sim, não, esses filmes, assim, eu lembro de sessões de cinema que me despertaram, né? Mas, por exemplo, quando eu morava com meu pai ainda, eu passei 2 temporadas em Teresina com ele trabalhava lá antes de falecer, eu morava lá com ele. E, enfim, um filme que ele me apresentou, por exemplo, que me marca muito, e é um filme que é muito querido no meu íntimo, que é por exemplo, Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, né? O filme tinha acabado de chegar à locadora, a gente tinha muita locadora, a gente locava muito filme semanalmente, não era nem final de semana, todo dia, quase todo dia. E numa dessas idas à locadora, a pessoa da locadora falou, acabou de chegar e tal. É um filme antigo, mas é um filme que ganhou Oscar e tal. E assim, ele já conhecia o filme. Ele tinha visto há muito tempo atrás. Então, assim, ele ia rever o filme que há algum tempo tinha marcado ele. E aí ele, você tem que ver esse filme aqui e tal. Ele era publicitário. E aí ele me apresentou esse filme, né? É um filme que venceu o Oscar, se não me engano, em 75. E, de certa forma, foi um grande filme que me marcou também, no caso, já em casa, né? Assistindo em casa, no VHS, a gente viu. Mas, assim, lembro também, antes disso, com ele, por exemplo, O Feitiço de Áquila, a trilogia do primeiro Star Wars, na primeira trilogia de Star Wars, que, na verdade, é a segunda, 4, 5, 6, enfim. Os filmes, digamos, mais acessíveis, né? Então, assim, com o passar do tempo, aí a gente vai procurando outras coisas que eram mais difíceis ou que você poderia, digamos, engrandecer o seu repertório, né? Por exemplo,
Eu descobri depois nas locadoras os filmes do Almodóvar, né? Então fui atrás dos filmes do Almodóvar. Quando estreou um filme no cinema dele, se não me engano, foi o. Não sei se foi de Salto Alto em 91, mas eu fui atrás do Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, né? Fui atrás de outros filmes dele, né? Maus Hábitos. E os filmes, assim, a gente vai descobrindo, né? Eu sou de 78. Então, assim, eu peguei a época da locadora do VHS, a época da locadora do DVD, né? A época que as pessoas compravam mídia física. Eu sou colecionador de mídia física, né? Tô, digamos assim, redimensionando minha coleção, tô tirando coisa que não assisto mais, focando mais em alguns diretores. E sim, e aí quando os filmes estreavam, né? Os novos filmes, o novo filme do Almodóvar, aí eu descobri a Almodóvar. Aí eu ia atrás dos outros filmes do Almodóvar, né? Então, assim, tem esse tipo de coisa também que você procura, se você tem interesse, né? Se você é curioso, se você quer algo mais, você vai lá e procura e vai atrás de aprender sobre isso. Então, era isso que eu procurava saber, porque, obviamente, desde que eu comecei pelos mais fáceis de achar, né? Então, assim, queria ver todos os filmes vencedores do Oscar, não que isso fosse algo que, né, definitivo, não era um filme que venceu o Oscar, não era o melhor filme do ano. Aí você procura saber o que foi que aconteceu naquela temporada, né? Poxa, Rock, o Lutador venceu, mas venceu de quem? Venceu de Taxi Driver, venceu de outro filme. Então você vai redimensionando o seu conhecimento a partir disso, né? Você procura algo, você consegue chegar em algo chega a você de forma fácil, uma estreia de cinema, um lançamento na locadora, e aí você procura redimensionar a despeito disso, né? Acho que foi assim que eu fui construindo o meu conhecimento em relação ao cinema, né? Porque, obviamente, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, não, eu conheço tudo de Antonioni, de Bergman. Não é isso. Você conhece. Eu vi Morango Silvestre, pô, achei um filme sobre velhice belíssimo, aí vou ver outros filmes dele, gosto de Persona. Então, assim, Sétimo Selo, né? Eu não sou especialista em todos os filmes, mas, assim, a gente vai procurando aprender mais a partir do momento que você vai descobrindo cada coisa. Aí tem filmes que às vezes, não sei se isso acontece com você, mas tem filmes que às vezes a gente não tá tão bem preparado para assistir de imediato, Sim, né? sim. Eu lembro quando eu assisti Morango Silvestre pela primeira vez, por exemplo, eu não estava preparado para assistir aquele filme. Muita coisa ali não soou meio que incompreensível para mim. Depois, quando eu revisitei o filme anos depois, já tinha um pouco mais de bagagem, mais experiência, e aí o filme já estava mais pronto para poder eu conseguir digerir, né? Então tem isso também, né? Você descobre os filmes, mas às vezes aquele filme você não está tão preparado para assistir aquele filme, quando você revisita, ele bate de uma maneira diferente. Acontece E você. muito isso, muito Isso. isso mesmo. Isso aí não. Se uma pessoa viu pela primeira vez um filme muito jovem ou não estava afim de ver, ou enfim, pode acontecer. Pode não bater também, mas por exemplo, eu lembro que eu vi 2001 Odisseia no Espaço, ainda em VHS, e foi bem difícil para mim a primeira vez, bem difícil mesmo. Mas daí, a partir daí, eu falei, não, eu quero ver outros filmes do Kubrick, né? Eu lembro que chegou bem atrasado nas locadoras o Nascido para Matar, eu já gostei muito do Nascido para Matar, acho que é um filme de 87, chegou tipo nos 91 nas locadoras, 92, enfim, Nossa. demorou muito para chegar, isso eu lembro bastante. E aí, assim, a partir disso eu fui procurar outros filmes dele, né? E foi mais ou menos o que eu falei. Então, assim, aí anos depois, quando eu vi de novo 2001, eu vi o tamanho do filme, a importância do filme, né? Consegui entrar um pouco mais na história, né? Enfim, existem casos assim que podem acontecer com você, mas existem casos às vezes que batem de primeiro. Tem um clássico que eu vi, que eu sou muito fã, que inclusive estão na minha parede aqui, que é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, de 1946, Lindo esse que filme. desde a primeira vez que eu vi, acho que não consigo dizer exatamente, mas eu vi bem jovem, vi antes dos 20 anos. Foi um filme que eu chorei bastante, me marcou muito, e assim, sempre que eu assisto, ele continua me emocionando da mesma forma. Não é um filme que perde a essência, né? Ele é um filme, para mim, atemporal. Você consegue, por exemplo, às vezes, talvez ver um filme dos anos 90 que você tenha gostado muito, aí você vai rever agora, você fala, pô, caramba, não era mais ou menos aquilo que eu lembrava, né? Acontece, né? Às vezes o filme fica datado,
às vezes ele simplesmente não consegue te marcar mais como daquela primeira vez, né? Acho que eu posso citar um aqui do Ridley Scott, que eu gosto até. Ele não é um filme ruim, não, jamais. Mas é um filme super simples, Perigo da Noite, 1989. Tom Berenger e Mimi Rogers. É um filme meio super cine e tal. Mas eu lembro que na época que eu assistia, pô, muito bom. Aí vi Chuva Negra depois, melhor ainda. Pô, filme policial, Ridley Scott. Mas eu revi agora o Perigo na Noite. Bom filme, mas não é aquele filmaço que eu achava que era, né? Mas, por exemplo, revi Chuva Negra também. Chuva Negra, sim, para mim é um baita filme do Ridley Scott com o Michael Douglas e o Andy Garcia. Sim, muito bom. E você falou, né, Daniel, assim, da influência do seu pai aqui nesse amor pelo cinema, na descoberta de filmes e tal. Depois que você perdeu seu pai, teve, assim, outras pessoas que você considera assim, como mentores para despertar que influenciou esse caminho de uma forma assim decisiva para determinados filmes, para você cada vez mais ir se aprofundando mesmo na arte do cinema? Eu acho que aí já vou partir para o ponto dos profissionais, né? Eu tinha a revista 7 desde sempre, assim, perdi alguns números. Alguns anos atrás eu tive a sorte de achar um colecionador que estava se desfazendo da coleção inteira, e hoje eu tenho a coleção inteira da 7 encadernada. Para mim é uma enciclopédia, assim. Se você disser assim, pô, você lembra quando estreou o Silêncio dos Inocentes no cinema? Eu vou lá em 91, abril de 91, tá lá, a estreia do Silêncio dos Inocentes no cinema, como ele foi recebido. Meses Isso é depois, como ele enciclopédia chegou... mesmo. Exatamente. Então, assim, ele tá lá, eu coloquei ele de formato enciclopédia, então ele tá lá de julho de 88 até 2010, que foi o último ano da 7, então assim, eu tenho ele dividido em 6 meses. Então, enfim, eu vou partir para os mais profissionais, né, que meio que me puxaram para isso, né. Eu costumava comprar todo domingo, nos anos 90, o Globo só para ver a coluna da Ana Maria Baiana. Não existia internet ainda, 91, 92, 93, a internet chegou em 95, né, 95, 96 no Brasil, enfim. Mas eu lia todo domingo a coluna hollywoodiana da Ana Maria Baiana. E sabia que ela era votante do Globo de Ouro pelas páginas da 7 também. Então, a gente procurava... eu quero um livro que ela tenha publicado sobre cinema. Eu ia atrás de um livro que ela tinha publicado sobre cinema, né? Anos depois, eu tive a honra de ter a Ana Maria Baiana aqui em Fortaleza, primeiro fazendo um curso, né, do qual eu produzi, participei. Eu não vou precisar o ano, se foi 2011 ou 2012, e depois lançando um livro, né, Como Ver um Filme, que é bem simples, né, para aquelas pessoas que estão começando ou engateando a querer saber um pouco mais do filme, que ela divide em subgêneros e tal. Então, na Maria Baiana, desde a época dos anos 90, né, meio que eu acompanhei isso. Nas páginas da 7 também, eu lembro que a Isabela Boscov começou a escrever lá, depois migrou para a Veja. Eu também procurava as críticas dela, tanto na 7 quanto na Veja, né? E hoje ela tem um grande canal na internet e enfim, se transformou para muitos hoje numa grande referência, né? Pessoas que não conheciam anos atrás. Voltando aqui ao Pablo Vilaça, né, que foi um dos primeiros a escrever na internet com o cinema em cena. E aí eu comecei a acompanhar também as críticas dele e tive a honra de fazer o curso em Salvador, quando ele fez, junto com você aí, acho que em 2007, 2008, e depois aqui em Fortaleza ele esteve por 2 vezes, e eu tive com ele aqui, se não me engano, 2013, 2015, e aí também é uma honra, né, agora ser colega do Pablo Vilaça, por exemplo. Ana Maria Baiana, inclusive, quando teve o início dos votantes internacionais do Globo de Ouro, ela estava saindo do Globo de Ouro, mas ela disse, participa, entra, eu acho que você tem chance e tal, e eu falei assim, poxa, será? Né? Eu não tinha essa noção naquele momento, o que é que o Globo de Ouro queria, né, com os votantes internacionais, a gente pode até explicar aqui mais ou menos, mas enfim, a Ana Maria Baiana, meio que quando eu entrei ainda estava lá, e no ano seguinte ela saiu do Globo de Ouro, como alguns fundadores
mais antigos do Globo de Ouro, né? Então, assim, acho que Ana Maria Baiana, a Isabela Boscov, Pablo Vilaça. E quero citar também um cara que você conhece, que acho que você citou até, que vai conversar com ele, que é o Sadovski. Sadovski também, o Roberto Sadovski, ele acho que ele é uns, não sei, acho que uns 6 ou 7 anos mais velho que eu, mais ou menos, mas eu acompanhei desde a entrada dele na revista 7, no começo e tudo, e no final dos anos, no final da revista, inclusive, ele chegou a ser editor, né? Enfim, eu também acompanhei o Sadovski, troquei muitas ideias com ele. Tal. Hoje em dia, por exemplo, eu, vez por outra, além do Pablo, que ainda troco ideia, e dos colegas votantes do Globo de Ouro, eu troco ideia também com o Daleno Nogari, né, que eu acho que é um cara bacana, isso de hoje em dia, né, hoje eu acho que, enfim, está estabelecido como figura de internet, que, enfim, que consegue compor críticas e o mercado, mas eu acho que foi mais ou menos isso, né, veio cristalizando daí, assim, depois do meu pai me dar esse gosto pelo cinema, eu fui atrás de saber um pouco mais profissionalmente, né? Porque eu não sabia exatamente como é que se eu poderia chegar, ou se eu seria só um cinéfilo, né? Que leria um pouco mais, mas até chegar à escrita, enfim, a vídeo, a cobertura de festivais, e olhando de trás para frente, isso para mim eu nunca imaginei. Eu trabalhei muito tempo em locadora aqui em Fortaleza. Eu tive uma gerente chamada Regia Silva que sempre me incentivou a ler mais, a ver filmes diferentes e tudo, né? Então, assim, isso para mim foi muito importante também. A gente é dessa geração, eu sou de 87, né? Eu peguei uma boa parte das locadoras, assim, também, de ir religiosamente todo sábado de manhã, ia eu e um amigo alugar filme, 3, 4 filmes a gente alugava e a gente combinava para poder ele também alugar alguns filmes que a gente pudesse trocar, né? Para poder. Eu não vou alugar esse, mas você aluga, que eu vou alugar esse, eu assisto e a gente troca, eu assisto o que você alugou e por aí vai. E era uma boa, digamos assim, forma de curadoria também, porque tinha algumas locadoras que tinha umas pessoas que eram bem assim, cinéfilos também, especialistas, não sei, e elas indicavam filmes, né? Se você estava procurando algum tipo de filme assim, elas paravam ali para poder indicar. E hoje eu tenho uma dificuldade enorme para poder assistir filme nesses streams, porque é tanta coisa que tem ali para poder talvez você assistir que às vezes você se perde. Eu, pelo menos, às vezes fico meio perdido ali em tanta coisa que tem para poder ver. Mas sobre o Globo de Ouro, eu vou retomar esse assunto mais para frente para poder entender na prática como é que funciona Tá bom? essa coisa da votação ali, especialmente como é que por que o Globo de Ouro pensou nesse, qual o objetivo dele com os votantes internacionais, né? Mas ainda falando sobre cinema, e só que olhando para o cinema atual, assim, de hoje, com a Eu queria bagagem falar que das você locadoras tem. um pouquinho, ó. Fale. É porque antes de trabalhar aqui nas locadoras, né, antes de entrar na faculdade, na primeira faculdade, que eu fiz publicidade, meu gato, fiz publicidade e depois fiz jornalismo. Então, assim, antes de entrar na minha primeira faculdade, eu trabalhei muito tempo na locadora. E crianças, vocês nunca entenderão o que é isso. De ir numa locadora, de trocar ideia com outras pessoas, clientes ou funcionários sobre filmes, de você voltar frustrado porque não gostou do filme que a pessoa te indicou, porque ela gostava, você vai gostar desse filme, às vezes você não gosta, né? Isso acontecia demais, assim, então assim, antes de funcionário, cliente, né? Fui muito tempo. Então assim, ir na locadora, tanto de VHS quanto de DVD, assim, não tem preço. O streaming tem a facilidade, você talvez consiga ver mais filmes, né? Mas você tem uma distração muito maior, eu acho, também, né? Quando você ia na locadora, você estava naquilo ali, focado nisso, você tinha outro clima, você chegava lá, às vezes você passava assim a manhã inteira para voltar com 2 filmes para casa, entendeu? Porque você ficava lá conversando e tal. Aí você voltava, assistia o filme e tal, ia devolver e comentava sobre o filme, queria outros filmes parecidos, ou enfim. Eu acho que esse momento aí da locadora, assim, óbvio, nunca vai voltar, a gente tem uma ou outra que ainda resiste, que são, digamos assim, um momento diferente, né? Como o vinil é uma coisa mais colecionável, enfim. A mídia física também, existe um nicho do nicho do nicho, das pessoas compram ainda, né? Eu faço curadoria para Classic Line aqui em Fortaleza, que é uma marca que vende para o Brasil todo, e eu sei que existe esse nicho, mas
Nunca entenderão o que é isso. Nunca entenderão. É, Nunca entenderão o que é a não, locadora. não, é isso que você falou, né? Você entrava num ambiente que parecia que era um ambiente de troca mesmo, de experiência, né? De filme e É. tal. E tinha uma coisa com VHS que você não podia devolver se você não rebobinasse a fita, tu tinha que Na fita, rebobinar a né? fita para poder devolver também. Nossa, muito bom. Tempos que não voltam mais, Daniel. Não. Mas assim, e hoje o que mais desperta a sua atenção quando você é, assiste um filme, ou até quando você decide escolher um filme para poder assistir? Ou aquele filme te marca, né? Você vê um filme e você, putz, esse filme realmente é marcante. Hoje em dia eu procuro ver os filmes novos, procuro alternar filmes novos e filmes velhos, ou velhos, né? Ou filmes que não são lançamentos. Tantos filmes que eu não assisti ainda, ou que por alguma questão eu já assisti, mas não está na minha mente, eu quero rever, enfim. Eu acho que a coleção me dá essa oportunidade de rever filmes nesse sentido, e até de descobrir filmes, porque às vezes a gente compra filmes que vêm com outros, e você não conhece outros, né? Uhum. Mas eu procuro mesclar, né, os filmes novos, para sempre... Eu não sou aquela pessoa que está vendo todos os lançamentos, né? Existem pessoas que vivem especificamente disso, eu entendo muito bem, né? Elas fazem conteúdo, ou trabalham no jornal, ou tem seu canal e tudo, e obviamente vão assistir tudo que está sendo lançado, tanto no streaming quanto no cinema, né? Assumo que tenho dificuldade com série, vejo mais minissérie, série eu sempre penso assim, eu estou assistindo 2 episódios, eu poderia estar vendo um filme, eu sempre penso isso, sempre. Mas eu procuro assim, eu procuro ver alguns lançamentos, né? Aqueles que eu acho que vai render um pouco mais de diálogo mesmo, de escrever ou fazer um vídeo ou fazer alguma coisa nesse sentido. E volto também um pouco para filmes que quero rever ou filmes mesmo mais antigos que eu nunca vi. Tem muitos filmes antigos que eu não vi, né? Apesar de você ter falado aí de repertório, mas é impossível a gente ver tudo, como eu falei no começo. Então, existem muitos filmes antigos que eu não vi. Eu não vi toda a filmografia do John Huston, por exemplo. Não vi toda a filmografia do Bergman, por exemplo, né? Então, assim, vou lembrar do Fellini, por exemplo. Eu tenho muitos filmes do Fellini e aí vejo um filme do Fellini, porque assim, eu não vi todos os filmes do Fellini. Então, assim, eu vou mais ou menos nisso, né? Então, assim, procuro algum filme novo, mas também vou num filme que eu ainda não tenha visto, um antigo, ou que eu quero rever. Eu sempre vou mais ou menos nesse pêndulo aí de escolha, né? De curadoria para mim mesmo, no caso. E falando sobre cinema brasileiro, assim, né? A gente vê que o cinema brasileiro está passando por um momento bem interessante no circuito internacional, vitórias em Cannes, Oscar, sendo bem aceito nessas temporadas de premiações que são, assim, longas semanas de muitas exibições e tal, isso também dá, né, dá ali faz com que a mídia como um todo fale mais sobre o cinema brasileiro, enxergue mais o cinema brasileiro. Como é que você lê essa fase, assim, hoje do cinema nacional, passando por todas essas... colhendo todos esses prêmios, e depois, especialmente de um período extremamente obscuro, né? De fechamento da Ancine e tudo mais. Eu vou assim, falar da época do qual eu acompanhei, né? A minha época, digamos assim, mais próxima do cinema nacional é da retomada de Carlota Joaquina até hoje, né? Eu não sou um especialista em filmes brasileiros, mas eu aprecio bastante o cinema brasileiro. Não tenho nenhum problema em falar nisso, tá? Não assisto só os filmes que, digamos assim, que estão em premiação, procuro assistir filmes em festivais também, descobrir outros novos filmes. O streaming dá muito essa oportunidade, porque infelizmente os cinemas não conseguem abarcar estreias, né? Às vezes fica uma semana em cartaz, 2 semanas em cartaz, quando muda, eles têm a obrigação de ter uma sessão do cinema brasileiro, aí colocam uma sessão que é impossível de assistir, enfim. O streaming dá essa possibilidade de não perder esses filmes, né? Isso é muito bom.
mas eu vou falar um pouco de Carlota Joaquina para cá, tentando resumir. Lembro muito bem, né, quando teve essa retomada do público em descobrir o cinema nacional com Carlota Joaquina, né, um filme ácido, crítico, divertido da Carla Camurati. E a partir daí a gente teve uma boa safra até chegar no Cidade de Deus. Depois parou. Vamos lá. A gente teve o Quatrilho, indicado a melhor filme estrangeiro, né? A gente teve depois o Que é Ex-Companheiro, indicado a melhor filme estrangeiro, 95, 97. Depois a gente teve um momento sublime do Central do Brasil, que a gente ganhou Berlim, né? Atriz e Urso de Ouro, melhor filme. E depois conseguiu chegar com força ao Globo de Ouro, ganhou filme estrangeiro no Globo de Ouro. Se catapultou aí para o Oscar, né? Mas infelizmente teve, além de um grande filme como o Vida é Bela, teve também a questão do lobby fortíssimo, mas eu ainda considero o Central do Brasil um filme muito mais forte, poderoso e bonito do que Vida é Bela. Enfim, mas a gente chegou ao Oscar, né, com chances, tanto com a Fernanda Montenegro em melhor atriz, quanto o filme estrangeiro, Perdendo para a Vida é Bela. Daí a gente teve um pequeno hiato de filmes, e aí chegamos no Cidade de Deus, que foi indicado pelo Brasil para concorrer a filme estrangeiro na época, né? Depois de passar em Cannes, no Sete Regard, com aplauso. Mas ele tinha a história conta que tinha uma pequena comissão de filmes estrangeiros, uma comissão pequena de filmes estrangeiros, e que essa comissão abominou o filme pela violência do filme, não conseguiu ver o filme, pessoas que saíram no meio das sessões, enfim, e o filme não chegou ao filme estrangeiro, né? Contudo, ele foi vendido para uma grande distribuidora americana, e essa distribuidora americana guardou o filme para que ano que vem ele tivesse comercialmente em cartaz nos cinemas americanos. Então, no ano seguinte, como ele estava em cartaz comercialmente de 1º de dezembro a 31 de dezembro, como qualquer outro filme, ele estava apto a concorrer a melhor filme, melhor diretor, enfim. E aí, naquele ano seguinte, né, de lançamento do Cidade de Deus, a gente obteve aí 4 grandes indicações, né, poderosas indicações. A gente sabia que não tinha chance de vencer, porque tinha o Senhor dos Anéis na terceira parte, né, que ia vencer tudo naquele ano. Venceu tudo, né? Mas a gente tinha o Fernando Meirelles, melhor diretor, a gente tinha roteiro adaptado, a gente tinha montagem, né, a gente tinha fotografia, então 4 grandes indicações, e até ali tínhamos um cinema pulsante, né? Mas depois a gente teve mais para frente a vitória do Tropa de Elite em Berlim, em 2007, né? O filme não chegou ao Oscar, e aí a gente começou a não ter musculatura mesmo, né? Organização para levar filmes adiante. Em 2006 eu lembro que o ano que meus pais saíram de férias, chegou a shortlist, né, do Cauã Burger. Verdade. Ele chegou entre os 9 naquele momento, para saírem 5 finalistas, mas é aquilo. Cinema é campanha, é dinheiro, porque ele tem que ser visto pelos votantes. E naquele momento não se teve uma grande campanha e o filme não chegou aos finalistas. E a partir dali a gente só teve, de novo, chance e vitória com Ainda Estou Aqui, né? Então a gente pulou aí 15 anos, 15 né, anos, mais ou menos, né? 20 anos, de 2006 a 2022, quase 20 anos, né? Foi quase 20 anos, verdade. Para a gente ter aí, no caso, um filme que tivesse, sim, né, uma carreira consolidada num grande festival, que foi em Veneza. Depois ele cumpriu ali muito bem o script de estar em outros festivais, em Toronto, Telluride, outros festivais que pudesse aparecer para votantes. E aí a gente teve a carreira vitoriosa do Ainda Estou Aqui, do Globo de Ouro, com a Fernanda, não como melhor filme estrangeiro, sim, perdemos. Mas a Fernanda fez história como melhor atriz, drama, e melhor filme no Oscar, né? No caso, filme internacional. Mas também chegamos a melhor filme, de casa a melhor filme. Nesse ano tivemos a grande campanha do filme do Kleber Mendonça. Ele sim investiu, se doou com o Wagner Moura também numa campanha que é necessária demais. E teve sim, apoio financeiro da Neon, né, que é a empresa que comprou os direitos de distribuição dele nos Estados Unidos. Então, assim, é uma confluência de fatores, né? É um grande filme, são pessoas dispostas a fazer campanha,
um ator reconhecido internacionalmente, já que é o Wagner Moura, que já tinha feito Narcos 10 anos atrás nos Estados Unidos, de cada Globo de Ouro, não é um novato, não é um rosto desconhecido. Então, assim, é uma confluência de questões, né? Não basta só o filme ser bom. Por exemplo, Que Horas Ela Volta é um baita filme, um grande filme, belíssimo, maravilhoso. Ganhou inúmeros prêmios, mas não basta o filme ser bom. Ele não chegou ao Oscar, né? Não teve musculatura para chegar ao Oscar, campanha. Então, a gente está nesse tempo aí, digamos assim, nesse tempo de colheita, mas esse ano, apesar da gente ter tido grandes prêmios com Feito Pipa, por exemplo, da Alain de Berton, que é aqui de Fortaleza, né, ele acabou de ser premiado em Cartagena, no Festival do México, foi premiado em Berlim com um prêmio, digamos assim, paralelo, né, mas a gente não tem ainda um grande filme esse ano para chegar nas premiações, né? Temos aí alguns filmes a estrear, mas temos de entender que é importante, muito importante, as políticas públicas que fazem esse mercado funcionar. É um mercado que devolve, né? Não é um mercado só que gasta para fazer um filme, é um mercado que devolve em bilheteria, devolve em prestígio internacional, em cultura, uma série de coisas, empregos que geram, né? Empregos. Motorista, catering, figurinista, tanta coisa envolvida, sabe? Então, assim, o cinema brasileiro ele precisa continuar dessa forma. Eu acho que, não sei se esse ano a gente vai ter um grande filme também para celebrar, como nos 2 últimos anos, mas está muito bem plantado para que nos próximos anos a gente tenha grandes filmes aí aparecendo nos grandes festivais e a gente possa ver na tela grande o Brasil. E, como eu disse, perder o filme, procura no streaming, tem muito filme, sabe? Telecine tem muito filme, no próprio Globoplay, né? Filme, né? Globoplay tem muito filme com coprodução, né? Então, assim, tem muito filme disponível brasileiro. Se você procurar, você vai encontrar comédia, drama, suspense, filme de terror, muita coisa, é só procurar. O cinema brasileiro é muito rico, até nessa coisa de gêneros, né? Até nessa coisa de gênero, é um cinema muito rico, então, realmente, é basicamente procurar para poder encontrar esses filmes que estão aí, inclusive descobrir diretores, né? Diretores novos, diretores mais antigos e tal, que ajudaram a formar o cinema brasileiro também. Agora, você acha que por conta dessa coisa dos festivais e da gente estar tentando não digo que vai ser, não digo que é uma tentativa sempre de fazer isso, mas pode se moldar para poder sempre querer emplacar algum filme no Oscar, alguma coisa assim, por conta dessa visibilidade. Você acha que existe um risco da gente começar, em excesso, se moldar demais para esses festivais e para esses mercados externos? Não acredito não. Acho que o cinema brasileiro ele é bem fluido nele mesmo. Ele consegue. Acho que nós temos grandes autores, né? Cineastas, autores. Nós temos muitas histórias para contar. As pessoas acham que o Brasil só tem um cinema forte, por exemplo, no público geral, em comédia, por ter grande sucesso de comédia, ou em filmes que querem chegar ao Oscar, mas não, a gente tem uma infinidade de outros filmes que a gente consegue perceber, né? Mas eu não acredito que a gente vá ter assim, eu vou produzir esse filme só para chegar ao Oscar. Eu não acredito que isso vá acontecer, não. Eu acredito que existe um interesse do próprio realizador, do produtor, de ter seu filme em festivais, de ter seu filme bem vendido. Às vezes você aparece num festival como Berlim, não em Cannes mesmo, né? Que é acho que o mais reconhecido nesse sentido, no mercado, não em competição, mas no mercado, e ele consegue ser um filme bem vendido, né, para uma TV a cabo alemã, para um festival japonês, enfim, tem tanto coisa que a gente pode chegar, não é só Oscar, né, mas assim, o filme brasileiro, ele é muito plural e de histórias que ele consegue, se você procurar, você acha, como eu falei, e aí eu acho que ele vai conseguir se encaixar sem ficar preso a essa necessidade de ser reconhecido pelo Oscar. E digo também que, por exemplo, no Globo de Ouro, diferente do Oscar, qualquer filme que esteja dentro obviamente, das regras do Globo de Ouro, ele pode entrar e não precisa ser só um filme por país, por exemplo, né? Então, assim,
os produtores que tenham filmes aptos a disputar o Globo de Ouro, por exemplo, olhando para que nós temos, olha só, nós temos 38 votantes hoje no Globo de Ouro brasileiros, além dos latino-americanos que gostam muito do cinema brasileiro. Então, assim, existe uma grande possibilidade aí de visibilidade também, né? Então, assim, outros filmes podem concorrer ao Globo de Ouro, está aptos a concorrer ao Globo de Ouro, não só o filme nomeado naquele ano pelo Ministério da Cultura a concorrer ao Oscar, né? Porque no Oscar a gente sabe que apenas um filme por país pode concorrer ao filme internacional, que é aquele que o próprio país diz, ó, este é o nosso filme, né? E que vai concorrer, que vai entrar em cartaz aqui nos cinemas americanos, tal. Mas outros filmes podem estrear e estar aptos para concorrer tanto ao Globo de Ouro quanto a outros prêmios, né? Não só filme internacional. Então, sim, se tivermos um grande filme e, obviamente, uma grande distribuidora para que esse filme seja visto, a gente pode chegar em muitos outros lugares. Sim. E voltando ao assunto do Globo de Ouro, que a gente retomou um pouquinho aqui agora, e você participa como votante, né, do Globo de Ouro, como é que esse processo, Daniel, funciona na prática? O que talvez a gente que de fora não imagina como é que acontece isso? Tá. Bom, eu vou contar como houve, né, esse início de votantes internacionais, porque o Globo de Ouro, ele antes, até 2021, 2022, ele era formado exclusivamente por jornalistas estrangeiros correspondentes em Hollywood ou nos Estados Unidos. Então, era um grupo de jornalistas, se não me engano, 87 ou 93, eu não tenho o número agora, que era uma associação de pessoas, né, que existiam já há 80 anos, né, existe naquele momento, há 80 anos, né, que votavam anualmente em prêmios do Globo de Ouro, mas eram, digamos assim, um olhar estrangeiro para quem morava nos Estados Unidos. Então, aqueles jornalistas estrangeiros, aqueles críticos estrangeiros reunidos naquela associação, todo ano votavam, e lá tem a diferença de filmes comédia e filme drama. O filme comédia, na verdade, é um filme não drama, né? Pode ser um policial, como uma ficção, como Perdido em Marte Já Foi, ou Corra, por exemplo. Mas, enfim, é uma forma de conseguir contemplar 12 filmes indicados, né? 12 filmes indicados, porque são 6 indicados hoje, né? A melhor filme drama e 6 indicados a melhor filme comédia ou musical. Então, assim, até 2021, 2022 eram formados especificamente por essas pessoas que moravam nos Estados Unidos, né? E tinham acesso às pré-estreias, às junkets, às entrevistas, aos diretores, enfim, estavam ali bebendo da fonte, né? E trazendo em primeira mão os filmes. Digamos assim, nos últimos 10 anos, o Globo de Ouro teve algumas polêmicas, algumas histórias de que as pessoas estavam preocupadas com os níveis de indicação, não de vitória, mas de indicação, né? De algumas séries ou filmes comerciais demais, ou que, digamos assim, precisavam aparecer no Globo de Ouro para ter algum tipo de validação. E as pessoas estavam achando que aquilo ali estava muito voltado a tipo assim, poxa, será que essas pessoas não estão tendo acesso a esse mundo de Hollywood, estão votando nesse sentido e não estão votando pelo teor artístico? Então, a própria direção do Globo de Ouro se reuniu, viu que não queria continuar com esse tipo de reconhecimento, né? Principalmente nos últimos anos ali, digamos, entre, não sei, 2010 até 2020, foram os anos piores em relação a isso. E aí eles decidiram que eles iriam abrir para outros votantes, né? Votantes internacionais do Globo de Ouro, né? International Voter Golden Globes. Mas como é que eles iam chegar nessas pessoas? Bom, eles primeiro contactaram a FIPRESS, que é a Federação Internacional de Críticos de Cinema, e a FIPRESS contactou as associações, né? A Abracine no Brasil, a Associação Italiana, a Associação Mexicana, enfim, todos os lugares do mundo que a FIPRESS tinha raízes. E aí ela soltou uma espécie de seleção mesmo, ó. Você tem X anos escrevendo para cinema, você tem como provar que escreveu, que participou de júris da FIPRESS, de júris no seu país, em festivais e tal. Então você tinha uma série de questões que tinha que comprovar, né, que estaria apto para ser um votante internacional. E a partir daquele momento,
Muita gente, eu lembro muito, como se fosse hoje, muita gente do meio que eu conheço, meio que deu uma chacoteada nisso aí, disse, ó, poxa, um debochado, poxa, isso aí, Globo de Ouro, será, poxa, não sei se eu vou querer ser do Globo de Ouro e tal. E eu sempre acreditei que ia ser uma coisa boa, que ia ser uma coisa que pudesse me levar a mais conhecimento, a uma série de questões. Eu pensei só em coisas boas naquele momento. Pô, eu votaria no Globo de Ouro. Então, assim, eu pensei, eu vou participar. E a partir dali eu participei, né? Eu escolhi links de coisas que eu tinha escrito em ano X, júris que eu tinha participado, o júri da FIPRESS que eu fiz no Bafice, na Argentina. Enfim, preenchi todos os requisitos naquele momento ali para o Globo de Ouro. E enviei, juro para você, sem expectativa, mas obviamente você fica pensando, caramba, será, né? Será que eu vou conseguir? Sim. E aí, em 2022, para votar no Globo de Ouro de 23, que seria a 80ª edição, a edição 80, super histórica do Globo de Ouro, eu fui um dos 5 brasileiros, naquele momento, 5 brasileiros entraram na lista do Globo de Ouro, apenas 5. Né? 5 brasileiros, uma coisa Isso. assim. Então, assim, posso citar os meus colegas de Abracine, tem Sim. um que é da Associação de Críticos do Rio, que é o Mauro, mas assim, eu vou citar a Enoy Lopes, que inclusive é de Salvador, seu colega aí, que é da Abracine também, entrou junto comigo, a Bel, de Minas Gerais, e a Isabelle Whitman, de São Paulo, né? E eu, Fortânia Herculano, de Fortaleza, Ceará. Então, os 4 entramos e o Mauro do Rio de Janeiro. Naquele momento, só 5 brasileiros, né, eram votantes internacionais. Então, naquele momento, quando você viu, por exemplo, os indicados daquele ano, poxa, muita gente aplaudiu a mudança do Globo de Ouro, né? A gente tinha diversidade, né? Muito mais diversidade, tinha um olhar mais amplo, né, sobre o que estava acontecendo no cinema, não era aquela coisa só daqueles filmes ali que estreavam nos Estados Unidos, que tinha aquela campanha forte, que, enfim, outros filmes conseguiam atingir os votantes internacionais. Então, o Globo de Ouro passou de 90 para 201 votantes. Eles adicionaram 100 e poucos votantes. Então, assim, mais do que dobrou, né? Então, você não tinha como, ou você, obviamente, ia ter uma diferença, né? E teve. Eu sei que muita gente do meio aplaudiu, pessoas do Critics Awards, que são críticos que votam lá em outro prêmio americano, aplaudiram a lista dos indicados e vencedores do Globo de Ouro a partir daquele ano. E hoje, a partir daquilo ali, né, 23, 24, 25, 26, mudou completamente o posicionamento, né, do que é o Globo de Ouro. Hoje a gente tem 38 brasileiros votando, entre pessoas que moram nos Estados Unidos ou espalhados pelo mundo, mas a gente tem um corpo votante muito grande, eu acho, né? Se não me engano, são 330 votantes, tá? A gente tem 10% do corpo votante, um pouco mais. O Globo de Ouro só me trouxe benefícios, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu fui votante do Globo de Ouro, a gente tem acesso a um streaming do Globo de Ouro, e aquele filme que você não vai ver no cinema, não consegue ver no cinema, não chegou aqui por algum motivo, você recebe o link personalizado, com seu nome, com sua marca d'água, uma coisa, obviamente, que só você pode assistir, ou na sua residência, ali no seu computador, na sua televisão. Você tem aquele acesso, né? Você consegue ver um filme até 20 vezes, né? No prazo que eles abrem o streaming, acho que no segundo semestre, até vésperas da votação, você consegue ver os filmes, né? Inclusive, esse ano teve uma mudança, porque quando começa a votação, esse ano eles só colocam os indicados disponíveis. Nos outros anos eles colocavam todos os filmes aptos, né? Mas aí você poderia desviar o olhar para outros filmes, né? Esse ano eles começaram a colocar, olha, nós só temos esses 65 filmes indicados em todas as categorias. Então, tá lá, drama, atuação, comédia, minissérie, e eles adicionaram outras categorias, como podcast, e também comediantes, né, shows de comediantes, enfim, eles estão fazendo uma série de testes com a premiação mesmo, para saber como é que isso repercute na indústria, na mudança de olhar para o olhar crítico mesmo, né, para a arte, né, não só para o cinema, porque o Globo de Ouro premia cinema, que a gente chamava antiga televisão, né, as séries que a gente vê em streaming, mas premia também agora podcasts
e shows de comédia. Então, assim, para mim só trouxe benefícios, né? Eu todo ano estou tentando renovar e estou conseguindo renovar. Você recebe um link todo ano, você não fica eternamente lá, tá? Você pode, no ano seguinte, sair do Globo de Ouro, né? Você recebe anualmente um link, e naquele link você vai colocar mais ou menos o resumo do que você fez naquele ano, né? Esse seu ano, você fez o quê? Você participou de algum júri? Quais foram as suas principais matérias, entrevistas que você quer colocar aqui para a gente? Aí você coloca o seu resumo do que você fez naquele ano e você novamente é avaliado para saber se você vai ser novamente jurado do prêmio do ano que vem, né? E a gente tem acesso a entrevistas exclusivas, coletivas internacionais. Poxa, ano passado eu fiz por exemplo, fiz algumas, mas uma que me marcou muito foi a do Frankenstein, do Guilherme Del Toro. Então, assim, fiz Guilherme Del Toro, Jacob Elordi e o ator principal, Jason Isaac. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Três, entendeu? De forma específica, né? O The Rock também se disponibilizou para do Smash Machine para conversar com as pessoas. Então, assim, existem uma série de questões que só me trouxe benefícios, né? E uma última coisa do Globo de Ouro que eu queria citar, que é bem especial para mim, é que esse ano, tendo em vista que o Brasil, como você falou, é reconhecido como um grande polo cinematográfico e que consegue ter muita projeção artística, enfim, nas redes sociais, na própria mídia, imprensa, enfim, o Globo de Ouro fez um prêmio, do qual, digamos assim, um prêmio teste, que eu acredito que ele vai virar um prêmio da América Latina, mas ele fez um prêmio esse ano chamado Golden Globe Tribute Gala Brasil, no Rio de Janeiro, né? E, assim, eu tive a honra de ser parte do comitê, junto com outros 3 colegas, foram 4 críticos do Globo de Ouro, né? Eu, Cecília Barroso, Rodrigo Fonseca e Fernanda Isabela, ela mora em Los Angeles, inclusive, os 3 moram no Brasil, eu e os outros 2. Nós fomos selecionados, por algum motivo, pelo Globo de Ouro, não sei se pelos júris que a gente já fez parte, por livros que eu já participei no cinema brasileiro, enfim, o Rodrigo pelos festivais que cobre, a Cecília pela curadoria, enfim, fomos escolhidos 4 para nos reunirmos junto com a presidente do Globo de Ouro, a Ellen Rony, e outros membros do Globo de Ouro em várias sessões online e decidir 4 premiados no Golden Globe Tribute. Em 18 de março agora, eu tive no Copacabana Palace, um orgulho imenso de ser convidado por eles, me levaram para lá para participar, né, da entrega, depois da gente escolher os 4 premiados nesse comitê, né, a gente escolheu o Prêmio Apogeu Feminino, reconhecimento de carreira, Prêmio Apogeu Masculino, reconhecimento de carreira, e 2 prêmios de ascensão de pessoas que merecem ser reconhecidas, que são relativamente novas no meio, né? Então a gente reconheceu ali Fernanda Montenegro como apogeu feminino, Antônio Pitanga como apogeu masculino, né? Prêmio da carreira, reconhecimento, e os 2 prêmios de ascensão, a Valentina Ressage, foi a ascensão feminina, né? Ela que está no Ainda Estou Aqui, mas também está com Mate-me Outra Vez, enfim, com outros filmes bem interessantes, e também para o Adolfo Veloso, que é o diretor de fotografia que foi indicado pelo Sonhos de Trem, né? Indicado ao Oscar, enfim, ganhou vários prêmios, e a gente premiou esses 4, né, no Golden Globe Tribute, né, no Rio de Janeiro. A cúpula do Globo de Ouro estava lá, a presidente, os organizadores do Globo de Ouro estavam lá, né, a empresa que promove o Globo de Ouro em Los Angeles estava lá, todo mundo estava lá. Então, assim, eles fizeram uma réplica do Globo de Ouro no Copacabana Palace. Toda a indústria brasileira do entretenimento estava lá, tá? Rafael Montes, atores, atrizes, diretores, escritores, enfim, quem você disser aí estava lá, presente, e eles entregaram esses 4 prêmios, né? Eu estive lá com o comitê, e outros votantes internacionais fizeram presença lá, foi bem legal esse encontro, e fazer parte disso, né? De escolher esse reconhecimento é muito importante, entendeu? E a partir disso, o Golden Globe, o Globo de Ouro, ele quer fazer essa premiação, talvez ano que vem no Rio de novo, mas esse prêmio reconheça o cinema latino-americano, isso é muito importante, sabe? Muito importante. Sim. E, como eu falei, fazer parte disso, o primeiro tribute, né,
você fazer parte do comitê que elegeu os 4 premiados, eu nunca imaginei que ia chegar nesse momento, nesse ponto de estar ali construindo isso, né, esse tipo de reconhecimento. E estive. Então, assim, hoje eu falo, o Globo de Ouro é um grande prêmio, é importante estar nele, e eu espero todo ano que eu seja renovado como votante, sempre que puder, né? Sempre que puder. Sim. E acho que o importante esse movimento que o Globo de Ouro realmente recuperou esse prestígio, né? Um prestígio que estava ali meio manchado por conta de todas as polêmicas que ele se envolveu aí nos últimos anos. E acho que essa abertura até para os votantes internacionais deu justamente pensando justamente nesse objetivo e deu certo, e também com esse objetivo de diversificar mesmo a lista, né? Porque você vê que tem coisas realmente que antes, provavelmente, algumas das produções ali, com certeza não entrariam, seriam muito difíceis de entrar, né? Dando cada vez mais espaço às produções de outros países e tudo mais. Não só Agora, países, né? Às vezes a gente vê também filmes que... A gente tem um prêmio da bilheteria no Globo de Ouro, mas a gente vê outros filmes que chegam no Globo de Ouro bem, né? E com possibilidade de vencer prêmios. Então, assim, é sensacional fazer parte disso. Eu espero fazer parte disso por muitos anos. E o seu olhar muda, Daniel, quando você assiste um filme como votante, em comparação com quando você assiste simplesmente como espectador mesmo, né? Você sente essa mudança? Eu acho que existe essa responsabilidade, né? De alguma forma, o seu voto pode estar mudando ali a história da premiação, né? Então, assim, não tem como a gente não... não existe, digamos assim, eu vou analisar esse filme de forma diferente. Eu acho que eu tenho que ver o filme sempre que possível, da melhor forma, né? Para você absorver e tentar ver o que aquele filme está tentando passar, né? Mas quando você tem aqueles filmes disponíveis ali no streaming, ou você é convidado para uma sessão específica, né? Principalmente pessoas que moram em Rio e São Paulo, ou se momentaneamente eu estiver lá, eles fazem sessões específicas dos filmes antecipados, né? Mas você se vê naquele momento ali recebendo um filme de que você precisa avaliar, né? É o que a gente... Eles fazem muito essas publicidades, for your consideration, né? Para sua consideração. Então, assim, realmente... Eu acho que é um momento que você tem que se debruçar sobre o filme, né? Que tipo de filme é esse, né? Onde é que ele quer chegar, né? Enfim, mas eu me sinto privilegiado nesse sentido, né? De conseguir ver e rever filmes que talvez não conseguiria ver nesse período, e que tenho esse acesso aí, até por cinema ou pelo próprio streaming Globo de Ouro, e fico muito, muito, muito feliz de ter essa possibilidade de ver mais filmes, né? E filmes como eu falei, não conseguiria ver de uma forma normal, né? Porque esses filmes às vezes nem estreiam no Brasil, às vezes nem chegam. E você falou que precisa se debruçar sobre o filme, né, para entender onde é que o filme quer chegar e tal. Quando você olha para um filme, aí independente se você está assistindo Globo de Ouro, você olha o filme como uma pessoa que gosta mesmo de cinema, né? O que mais lhe interessa, que você presta mais atenção e que você mais direciona o seu olhar, assim, que você capta, né? É a emoção do filme, a linguagem, é o contexto no qual aquele filme está inserido. Qual seria, assim, ou uma combinação de vários elementos? O que você acha que mais capta o seu olhar nesses filmes quando você assiste? Eu acho que depende muito do filme, né? A gente tem que ir sempre aberto para qualquer tipo de filme, um filme que possa ser mais simplório, um filme que tenha grandes, digamos assim, pretensões, né? Mas eu acho que eu gosto de me atentar a detalhes dos filmes, né? Uma cor que aparece, uma montagem diferente, ou talvez a forma como ele joga o roteiro na tela, né? Então, assim, eu procuro sempre pensar nisso. Mas é importante a gente também não se sentir obrigado ou contaminado, ou assim, ou até mesmo já predisposto quando você vê, por exemplo, vou ver um novo filme do Tarantino no cinema. É um filme que eu
praticamente vi todos os filmes dele desde que estreou, né? Então, quando ele estreou com Cães de Aluguel, ele era o novo Scorsese, filme violento, papapá, passou em Cannes, certo RH. Aí ele vendeu os roteiros dele para poder fazer o segundo filme, enfim, para poder fazer o primeiro filme, né? Vendeu o roteiro de Amor Queima-Roupa, vendeu o roteiro de Assassinos por Natureza, aí fez Cães de Aluguel, e depois Sim. começou a ser visto pelo mercado, fez Pulp Fiction, ganhou Cannes, ganhou... Você tem que tentar ver aquele filme, você sabe que vai ver um filme daquele diretor, de alguma forma, né? Vai captar alguma referência, sabe que mais ou menos o que esperar, talvez se você gosta daquele diretor, ou tem aquele nome na cabeça, né? Caramba, eu vou ver um novo filme do David Fincher no cinema, né? Enfim. Mas é tentar não ir com esse tipo de predisposição, né? Porque às vezes a gente pode se enganar com o próprio filme. Né? Ele pode ser um filme espetacular, mas você já está assim, caramba, é o filme novo dele, eu vou gostar, vou ter que gostar. Não, também não é assim. Entendeu? Não é assim. Eu gosto, por exemplo, esses dois diretores que eu citei, eu gosto muito. Mas se eu for ver o novo filme do David Fincher, eu tenho que. Peraí, vamos lá. O que é que ele quer com esse filme aqui, né? Enfim, esse filme, é isso. Então a gente tem que, assim. Para quem apenas quer se divertir com qualquer filme, tranquilo, beleza, vai de boa, mas a gente falando aqui, eu e você, sobre pessoas que se interessam mais pela linguagem, ou querem se aprofundar, ou querem talvez daqui a pouco começar a escrever, ou já escrevem tudo, eu digo isso, né? Tentem ir de uma forma mais limpa, né? Sabendo do que aquele diretor pode chegar, aquele autor pode chegar, mas indo mais leve em relação a isso, né? Não levar essa predisposição, ou até mesmo esse gostar daquele diretor, ou daquela franquia que vai estrear, né, para o cinema. Né? Tente ver de uma forma mais limpa possível, digamos assim, o filme. Muito bom. A gente não tem como assistir tudo no cinema, né? Pelo menos assim, eu cada vez tenho tentado escolher cada vez mais o tipo de filme que eu vou ver no cinema, porque hoje, com o tempo, e agora também com a filhinha pequenininha, é bem mais difícil, né, conseguir ir no cinema. Tem algum diretor, assim, que um filme dele eu não posso perder de assistir no cinema? Eu recentemente fui perguntado sobre diretores prediletos, favoritos e tal, e até não falei o Kubrick, mas na época, no momento eu falei assim, filmes, diretores vivos, né, que estão entregando novos filmes que a gente espera ou aguarda, enfim, e sem dúvida, você falou de Scorsese, para mim hoje é meu diretor favorito, né, tanto de filmes novos que eu espero, que eu quero assistir, mas também se você olhar para a filmografia dele, que é espetacular, né, e que ganhou o Oscar por um filme que não é o melhor filme dele, importante lembrar, né, Pois é, um grande filme, gosto bastante, mas não é o grande melhor filme dele. filme. Tudo bem, segue o jogo. Mas além do Scorsese, né, eu queria citar o Spielberg, que eu ainda tenho muito interesse nos filmes do Spielberg. Esse ano a gente tem Dia D, ele volta aos filmes de alienígenas, né, de contatos imediatos. Ficção científica, né, aquela coisa... Isso, E ver, por exemplo, os Fabelmans, né, que é a história da vida do Spielberg, né, ali, que ele conseguiu mesmo dirigir, eu acho que é sensacional, é incrível. Então, assim, são dois diretores americanos que eu realmente sempre espero. Gosto muito do Almodóvar também, e quando os filmes do Almodóvar estreiam, eu procuro assistir os filmes do Almodóvar, tá? Dos diretores brasileiros, quem vem fazendo barulho nos últimos anos e tem entregado filmes interessantes é o Kleber Mendonça, né? Eu lembro que todos os filmes que ele fez de Aquários... Não, Som ao Redor também eu lembro que assisti no Som ao Redor. Isso, Som ao Redor. Então, assim, todos os filmes dele, do Som ao Redor até a Agente Secreta, eu vi no cinema. Né? Retratos Fantasmas é um filme incrível sobre, por exemplo, sobre cinema também, né? Então, assim, acredito que esses filmes, esses diretores sempre me causam, assim, são diretores, pelo menos esses 4 aí, que você vai procurar sempre ver os filmes dele sempre que estreiam. Para mim, hoje, se eu fosse elencar de cara aqui, sem pesquisar mais, sem pensar muito, seriam esses. Muito bom. E aí, Daniel, a gente está perto de caminhar aqui para o final, mas antes de chegar no quadro fixo que a gente tem no programa, o quadro de essenciais, né? Depois de transformar, então, essa paixão pelo cinema em parte da sua vida profissional,
o que ainda preserva o encanto do cinema para você? O que ainda te causa encantamento quando você assiste um filme assim? Para mim, principalmente quando eu sento na sala de cinema, né, na sala escura, em casa também funciona, claro, né? Mas enfim, mais especificamente quando eu vou ao cinema, que eu acho que o fato de ir ao cinema já é algo muito diferente quando você está predisposto a ir ao cinema, assistir ao filme, você não está fazendo mais nada naquele lugar, naquele momento, né? Então, assim, o fato de ir ao cinema para mim já é algo mágico, algo incrível. E a partir do momento que eu sento na cadeira ali, o filme e começa especificamente, eu tento me transportar para aquele mundo, para o que aquele diretor, aquele roteirista, aquele filme quer que a gente vá, onde quer que a gente vá, né? Eu lembro que fui perguntado muito nesse período aí do Oscar sobre a questão, será que os críticos não vão conseguir entender muito o filme do Kleber porque se passa em Recife, blá blá blá. E eu falei, né, que Recife é um dos personagens do filme, inclusive a cidade, né? Mas isso não existe, que, por exemplo, eu citei para uma pessoa assim, perguntei para a pessoa que estava me entrevistando, falei assim, você conhece Nova York? Aí ela, não, nunca fui a Nova York, não conheço. Eu falei, mas você vê os filmes do Woody Allen, por exemplo? Vejo, tá. Pô, ele leva para Nova York, né? Ele dá aquele olhar dele para aquele lugar onde ele está, enfim, para aquela história. Então, assim, o cinema tem essa capacidade de nos transportar para outros mundos, né? Outros lugares, outras histórias, que aí vai depender do filme, né? E de como ele lhe toca também, vai lhe colocar mais dentro da história ou não, né? Então, eu acho que pelo simples fato de ver um filme, de me dispor a ver um filme, né, do mais comercial ao mais, digamos, artístico possível, mas todos os filmes são arte, hein, gente? Todos os filmes são arte, são sétima arte, independente da qualidade dele. Ele acho que tem essa capacidade de me transportar para esse lugar, né? Esse lugar mágico aí, aquele momento, enfim, aquele sentimento. E eu acho que isso nunca vai passar, sinceramente. Realmente é uma experiência única mesmo, diferente. Bom, e aí a gente chega agora no quadro fixo do programa, que é o quadro Essenciais. Nesse quadro Essenciais, eu peço para o convidado selecionar um filme, uma série, um álbum, que aí pode ser um álbum, pode ser uma música, pode ser um artista, pode ser uma banda, e um livro. Pode ser, esse quadro, assim, ele pode ser filmes que marcaram agora, obras, né, de uma maneira geral, que te marcaram agora, como pode ser obras que você carrega essas obras desde o primeiro momento que você assistiu. Então, Daniel, um filme. Eu vou iniciar com filme, eu queria iniciar com filme mesmo. Filme, para mim, eu vou citar um dos melhores filmes de todos os tempos, não é o melhor filme brasileiro de todos os tempos, que para mim é Cidade de Deus. Um dos melhores filmes de todos os tempos, obra cinematográfica, né? E eu jamais esquecerei que eu assisti esse filme no cinema, apresentado pelo Fernando Meirelles, e por obra do acaso, eu não sabia. Eu recebi um convite de pré-estreia, eu apenas achava que assistia o filme na pré-estreia, né? Mas quando eu cheguei lá, fui sozinho ver esse filme. Quando eu cheguei lá, antes do filme começar, me deparei com o Fernando Meirelles e o ator que interpreta o Buscapé, me desculpa, eu não lembro o nome, apresentando o filme. Então, isso para mim, primeiro, me deu, pô, caramba, eu tô nesse filme aqui e eu não sabia quase nada do filme. Isso foi muito bom para mim também, muito bom. Fui pego desprevenido na sessão, né? Então, assim, jamais esquecerei aquele movimento de câmera que leva você para outro tempo, o filme logo no começo, e episodicamente ele começa a contar, né, no tempo a tempo ali, até chegar de volta naquele momento. Aquele momento de ir de volta no tempo me lembrou Pulp Fiction, quando eu vi a primeira vez no cinema também, mas assim, eu quero deixar aqui registrado que o filme que eu estou escolhendo é esse filme que eu vi no cinema, e é um dos melhores de todos os tempos, não é nacional, é cinema de todos os tempos. Cidade de Deus, Fernando Meirelles e Kátia Lund. Não, Cidade de Deus é espetáculo. Uma série. Série, para mim, como eu falei no decorrer da conversa, é algo bem difícil de eu me ater. Eu não tenho
uma grande lista de séries, tem algumas séries que acompanhei, né? Vou citar uma para mim que é especial demais, que é Twin Peaks, que se não me engano, eu tinha 11 anos na época, e a Globo comprou Twin Peaks, né, que foi a revolução da TV norte-americana naquele momento. Quando o Twin Peaks estreou, os atores de cinema que faziam TV eram atores que não tinham mais sucesso no cinema e que, digamos, iam escapar na TV, né? E o David Lynch, que é um diretor que eu amo demais, infelizmente já falecido, ele tinha acabado de ganhar a Palma de Ouro em Cannes com Coração Selvagem, e tinha esse projeto feito piloto, tinha essa ideia, né, de Quem Matou Laura Palmer, que era a rainha do colégio de uma pequena cidadezinha americana que aparece morta e que ninguém sabe o que foi, né? E ele tinha esse projeto ali de piloto, ele lançou em 1990 esse piloto e mudou. Muita gente fala, o Sopranos mudou a televisão para sempre. Também. Enfim, Friends, algumas séries, né, que mudaram a forma de ver televisão. Mas antes de Sopranos, a gente teve antes de até Arquivo X, a gente teve, né, Twin Peaks em 1990, com uma temporada inteira grandiosa do David Lynch. Ele foi forçado a fazer a segunda temporada. Ele começou fazendo a segunda temporada muito bem, deixou com os produtores a meiuca ali da segunda temporada e voltou para fechar a segunda temporada, para dar uma melhorada. Né? Então, assim, jamais esquecerei de Twin Peaks. Teve uma volta na terceira temporada em 2017, pela Showtime, que a Netflix passou, que é uma loucura absurda, né? Mas, assim, para mim, série Twin Peaks, David Lynch, 1990, 91, 2017. E tem uma coisa interessante de Twin Peaks, né, que passava na TV aberta dos Estados Unidos, né, no canal da ABC. E o David Lynch, depois eu estava até pesquisando isso há tem tempo já, um movimento até, assim, inesperado, né, porque ele tinha feito sucesso com Wild Heart em Cannes, e também com Blue Velvet, que ele lançou em 88, 89. Foi indicado ao Oscar de melhor direção. E foi indicado ao Oscar de melhor direção, e se achava ali no momento que ele ia dar continuidade a essa coisa do cinema e tal, não sei o quê. E ele fez um movimento completamente o inverso, né? Ele foi fazer uma série de televisão que deu super certo, assim, a crítica, né? Todo mundo. Um marco, né? Um marco, interessante isso. E depois ele fez um filme, digamos assim, para contar os últimos dias de Laura Palmer, que eu gosto. Verdade. Inclusive, na época não foi bem recebido, mas hoje eu vejo ele como um bom filme de suspense, que é o Twin Peaks Firewalk Me, que estreou em Cannes, em 92, e no Brasil recebeu o subtítulo de Os Últimos Dias de Laura Palmer. Não só para explicar, né? Mas é bem bom. Os Últimos Dias de Laura Palmer. Mas é bom, é bem bom, realmente. Muito bom mesmo. Uma música, Daniel, um álbum, um artista, uma banda. Eu quero citar um álbum que meu pai me apresentou também, que é muito tocante para mim, assim, que depois, com o passar dos anos, ele tinha o LP, com o passar dos anos eu comprei para mim, que é o Alucinação, do Belchior, que eu acho que é um álbum todo maravilhoso, né? Não tem só uma música, tem paralelas, 3x4, como Os Nossos Pais, própria Alucinação. Então, assim, ele para mim é um álbum atemporal, lindo, maravilhoso, e que se você escutar hoje, ele vai te tocar e vai te... Poxa, caramba, ele fez isso nos anos 70, mas hoje ele tá falando a mesma coisa para mim, né? Então, assim, para mim, eu vou ficar com esse álbum, Alucinação, do Belchior. Muito bom. E um livro, para fechar? Olha, o livro... Eu sou muito fã de livros que contam os bastidores dos filmes, né? Leio livros de ficção, leio livros adaptados, também tenho interesse em ler, né? Às vezes para comparar, enfim. Ontem me peguei na casa de um grande amigo, começando a ler O Devorador de Estrelas, por exemplo, né? Que ele comprou e não leu ainda, e eu comecei a ler na casa dele. Enfim, mas eu quero citar um livro que conta os bastidores De Volta para o Futuro, que eu acho que é uma trilogia que marcou muito também. Eu vi na época das locadoras o primeiro, né? Ali, um filme de 85, depois vi nas locadoras o primeiro, e assim, consegui assistir o 2 e o 3 no cinema, que foram feitos juntos, 89 e 90, e eu acho que é uma das melhores trilogias da história do cinema. Eu consigo colocar ele lado a lado com o Poderoso Chefão, com O Senhor dos Anéis, e para mim, o livro, né, que a Dark Side Books lançou com os bastidores do De Volta para o Futuro,
Hoje, uma série de histórias que todo mundo já sabe aí, que o pessoal pega e faz conteúdo na internet, é bem legal. Sim. Enfim, mas para mim, esses livros de bastidores, bastidores da saga do Halloween, eu tenho, do Pânico, do Brinquedo Assassino, dos Silêncios Inocentes, todos esses eu procuro, né, do Exorcista, eu procuro esses bastidores para saber um pouco mais as histórias de como foram feitos os filmes, mas dentre esses, eu indico o livro dos bastidores do De Volta para o Futuro, lançado pela Dark Side Books. Posso até mostrar aqui para ti. Olha aí. A capa muito bonita. Quer dizer, a Dark Side sempre faz umas coisas Dark Side é diferenciadas. fora de série. De fora Volta para o série. Futuro, os bastidores da trilogia. Daí, dentro das histórias mais malucas, eu queria lembrar aqui da história de que, por exemplo, o Michael J. Fox não era o ator do De Volta para o Futuro, né? Era o Eric Stoltz, que ficou conhecido no Brasil depois como Filho da Mosca, na Mosca 2. O Eric Stoltz gravou 20 a 25% do filme. E aí, quando o Robert Zemeckis, diretor do filme, e o Spielberg se reuniram para ver os copiões, falaram assim, caramba, esse cara é muito sério, ele é muito introspectivo, a gente precisa de alguém mais leve, mais divertido, né, pro De Volta para o Futuro 1. E a primeira opção deles era o Michael J. Fox na época. Estava estourado, né, com a série lá. E o Michael J. Fox estava preso na série, só podia filmar de madrugada, né? De noite até de manhã. E aí ele topou essa loucura, né? Primeiro a loucura de jogar fora 20, 25% do filme, do De Volta para o Futuro, refilmar essas partes, né? Que o Eric Stoltz tinha feito. E o Michael J. Fox fez boa parte do filme, não toda, mas boa parte do filme de madrugada, né? Então ele chegava às 5, 6 horas e ficava até o horário que podia para poder filmar o De Volta para o Futuro. Essa é uma das histórias de bastidores que tem aí, dentre as milhões aí. É um livro que eu recomendo para quem gosta de cinema e quer conhecer o por trás do filme, né? Esses bastidores da trilogia do De Volta para o Futuro. Muito bom, é um filmaço mesmo. E ótima indicação. Vou procurar esse livro para poder. Eu gosto desse tipo de livro também. Vou procurar esse livro para poder ler. Apesar de que o Michael J. Fox falou muita coisa numa das entrevistas que ele deu aí recente, até no documentário que está na Apple TV Plus, que ele fala um pouco da trajetória dele também. Né? É o documentário da vida dele, né? Da vida dele. Muito bom esse documentário. I Still, eu acho o nome. I'm Still. I'm Still, né? Não me lembro agora o título, não me lembro o título em português, mas é muito bom, recomendo também. Para quem quiser conhecer mais, além do livro, né? Para quem quiser conhecer mais sobre o Michael J. Fox. Daniel, cara, assim, muito obrigado pela conversa, por ter compartilhado aqui tantas histórias legais. E obrigado por ter aceito o convite para participar desse episódio de estreia. Fiquei muito feliz, uma emoção muito grande sempre, assim, falar com você, encontrar você, um amigo, assim, realmente que o cinema me deu. De fato, muito, muito obrigado, viu, por participar. Eu que agradeço por lembrar, né, dessa nossa conexão e de realmente ter essa amizade, né, independente da gente morar em lugares diferentes, a gente continua com essa amizade, né, enfim, desde quase 20 anos atrás que a gente se encontrou, e a partir daí a gente conseguiu acompanhar a carreira e o que cada um fez, enfim, e eu estimo sucesso ao seu projeto, sob minha lente, e sei que você é muito apaixonado por cinema, né, e que vai colocar o seu tempo necessário para que isso possa dar mais frutos e as pessoas consigam absorver mais o cinema, né? É importante que elas queiram ser curiosas, queiram conhecer e ir atrás. E hoje em dia está mais fácil até de você conseguir absorver mais coisas de cinema do que quando a gente começou, por exemplo. Muito obrigado e boa sorte no projeto. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo.